Facilitando a Medicina, tudo bom com vocês? Eu sou Cleverson Delvecq e a gente vai para mais uma aula referente a essa playlist que estamos fazendo sobre o antibiótico terapia. Então, se eu te ajudar de alguma forma e você quiser receber mais conteúdos, se inscreve aí no canal e deixe seu joinha e vamos ao que interessa. Hoje, você já deve ter visto aí o título do vídeo, que é Resistência Microbiana. Bom, o que é isso de resistência microbiana? Resistência a gente já fica meio assim, né? Resistência é aquele que vai resistir ao quê? Pois é, uma resistência microbiana nada mais é do que aquele micro-organismo que tem certa resiliência, certa capacidade de se adaptar ao meio onde existe uma droga que está ali para combatê-lo. Ou seja, você administra uma droga, um fármaco, um agente que é para destruir esse micro-organismo. Porém, ele possui a capacidade de quê? Opa, não me pega não, entendeu? Ele tem a sua capacidade de escapar, ele consegue se adaptar ao meio. Isso te lembra alguma coisa? Acho que sim, né? Seleção natural. Seleção natural diz o quê? Que aqueles que estão no meio, ou eles se adaptam ou eles morrem. Não é verdade? Então, quando existe uma resistência relacionada aí a bactérias, resistência relacionada a micro-organismos, é isso que a gente está falando, é a capacidade desse micro-organismo de ludibriar ali, de conseguir resistir a qualquer agente externo que está ali para destruí-lo. Por exemplo, fármacos ou antibióticos, tranquilo? Agora, como que ocorre esse processo? A gente vai entender mais a fundo, mais à frente nesse vídeo, mas já dando um pitaco para você, pode ocorrer por uma alteração genética. Uma alteração dos genes desse micro-organismo, sim, faria com que ele adquirisse uma certa resistência. Então, a manifestação de alguns genes pode ser o suficiente para dar esse start aí de modificação e resistência a qualquer droga, fármaco que poderia destruí-lo. É importante a gente dizer que o uso indiscriminado de antimicrobianos ou antibióticos pode sim ser um fator que levaria a essa resistência. E a gente vai entender isso mais à frente. Agora vamos entender como que ocorre esse processo, esse mecanismo de resistência, como que ele adquire resistência. Primeiro, uma modificação do seu receptor. Como assim modificação de receptor? Nós sabemos que na parte externa desse agente, desse micro-organismo, ele possui um receptor. E, claramente, essa droga ou esse fármaco que vai atuar sobre esse micro-organismo, ele também necessita ligar-se a esse receptor para que ele possa atuar e, claro, dependendo da forma como ele vai agir sobre esse micro-organismo, ele vai se ligar em determinada região. Mas necessita-se de um receptor. E o mais incrível ainda é que esse receptor e o fármaco, eles têm certa afinidade. Ou seja, ele necessita, é como se fosse uma forma mais simples, é como se fosse uma fechadura e uma chave. Se eu mudo a fechadura, a chave não vai ter funcionalidade. Tem ali a fechadura da porta da sua casa. Se a sua mãe ou seu pai trocar as fechaduras, você não entra mais em casa, não é verdade? Então a mesma coisa. Se esse micro-organismo ele muda a estrutura do seu receptor, o fármaco já não consegue atuar sobre esse receptor e assim perdeu a sua função. Então, primeira forma de resistência de micro-organismo é essa aí, é de modificação da estrutura do receptor. Outro tipo de resistência seria uma superexpressão de receptores. O que seria superexpressão de receptores? Simples, quando ocorre esse tipo de ação, o que vai ocorrer é que a dose de um fármaco, de uma droga, para destruir esse micro-organismo já não vai ser eficaz. Então eu teria que aumentar a dose. Aí você fala, tranquilo, então aumenta a dose e resolve tudo.
Não. O grande problema é que se eu aumento a dose, já não tem um nível, uma dose terapêutica que vá trazer algum benefício para aquela pessoa que está sendo infectada por esse micro-organismo. O que vai acontecer é que esse aumento da dose já se torna uma dose tóxica para a pessoa. Então, já não tem solução. Eu vou ter que abandonar essa droga, esse fármaco e buscar outra. Então, quando existe uma superexpressão de receptores, a dose que é administrada já não é suficiente. Então, teria que aumentar a dose. Porém, se eu aumento a dose para o paciente, essa dose se torna tóxica. Então, o fármaco já não possui efeito. Então, esse é o segundo tipo de resistência, uma forma de resistência. O terceiro tipo de resistência que pode existir seria a produção de enzimas. E como seria essa tal de produção enzimática? É simples. Quando essa droga vai atuar sobre esse micro-organismo, ele consegue produzir ou liberar enzimas que são capazes de levar à hidrólise desse fármaco. Então, quando o fármaco vai atuar, ele libera a enzima e vai ali destruir esse fármaco, essa droga. Então, ela já perde o seu efeito. Então, o terceiro tipo é quando esse micro-organismo consegue produzir enzimas e substâncias capazes de destruir o fármaco e assim ele não tem mais efeito sobre esse micro-organismo. Outro efeito ainda, ou quarta forma de resistência, seria as bombas de efluxo. Como assim bomba de efluxo? Simples. Em algumas situações, esse fármaco, essa droga, para combater o micro-organismo, ele necessita passar por uma membrana para ingressar e fazer a sua ação. Porém, o grande problema é quando esse micro-organismo ele tem bombas de efluxo. O que vai acontecer? É quando esse fármaco entra, porém essa bomba de efluxo o joga para fora de volta. Então, toda vez que o fármaco vai entrar para atuar, esse micro-organismo joga com a sua bomba, essa bomba de efluxo, o fármaco de volta para fora, o meio externo, e o fármaco não tem como atuar, ele não consegue ingressar e fazer a sua atividade. Então, perde-se o efeito do fármaco. Outro conceito que nós devemos saber é referente ainda a essas resistências, alguns tipos. Por exemplo, existe o tipo de resistência intrínseca. Essa resistência intrínseca, o próprio nome fala, já é intrínseco àquele micro-organismo. Como assim? Por exemplo, ele já possui, de certa forma, ali, pode ser em sua estrutura, pode ser em algo a mais que ele possui, alguma enzima, principalmente estruturas, estaria relacionado a algumas estruturas que já existem ali nesse micro-organismo sem que ele tenha que se adaptar. O que a gente pode dar de exemplo? É simples, o micoplasma. Esse micoplasma não possui parede celular. Então, as penicilinas não conseguem atuar sobre ele. Por quê? Porque esse tipo de fármaco, essa droga, só irá atuar principalmente aonde? Naqueles micro-organismos que possuem parede, possui ali a sua parede celular, exatamente atuando nos peptidoglicanos. Então, já que esse micro-organismo, micoplasma, não o possui, é uma resistência já intrínseca. Então, aquele fármaco, aquela droga, não terá o mínimo efeito sobre esse micro-organismo, essa bactéria. Então, esse é o tipo de resistência intrínseca. Existe ainda a resistência adaptativa, que o próprio nome já fala. Aquele micro-organismo não possui resistência. Porém, com o tempo, com o uso do fármaco, ele vai adquirindo sim essa resistência, ele vai ali se adaptando e vai conseguindo adquirir resistência e até uma forma de ludibriar essa droga, como a gente já falou, pode ser por mudança de receptor, produção de enzimas e todos esses que a gente já citou. Então, esse seria uma resistência adaptativa, ele vai adaptar ao meio. Um exemplo, as pseudomonas, é uma bactéria muito comum que vai estar sempre ali em mutação, procurando, de certa forma, se adaptar a esse meio para que não seja destruído. Outra resistência é a resistência constitutiva.
Aqui o que vai acontecer é que esse micro-organismo ele vai, de certa forma, adquirir alguns mecanismos capazes de destruir alguns agentes que podem destruí-lo, como os fármacos, esses antibióticos. Então, o que acontece? Ele vai produzir alguma substância, ele vai fazer algum mecanismo ali que ele sempre vai usar para se proteger. E a gente pode usar os estafilococos. Esse grupo aí, esse tipo de bactéria, ele é capaz de liberar pelicininases, que são capazes de hidrolisar ou destruir a penicilina. Então, esse fármaco já não teria feito um efeito excelente sobre esse tipo de bactéria, o estafilococo. Então, ele vai ter essa forma, essa enzima para se proteger. Isso é a resistência constitutiva. E existe ainda a resistência indutiva. Como que seria isso? Geralmente, isso ocorre com o uso indiscriminado de antibióticos. Por quê? Porque você vai utilizando ali sem uma eficácia, sem que aquele antibiótico seja específico para aquele tipo de micro-organismo, e ele vai acabar adquirindo resistência. E como que acontece isso? Acontece por ativação de genes. Então, quando eu ativo genes específicos nesse tipo de micro-organismo, nessa bactéria, ela vai se adaptando, vai mutando ali a sua forma e vai se proteger, vai acabar sendo resistente ao fármaco. Então, o uso indiscriminado de antibiótico é um perigo também, porque pode induzir a expressão de genes que torna esses micro-organismos mais resistentes. Então, pessoal, com isso fizemos mais um resuminho. Se te ajudei, deixe seu joinha e se inscreve aí no canal. Valeu!